Hoje nós vamos estar concluindo o assunto da série do mês de setembro, a realidade bíblica do inferno. Mas ninguém vai terminar um negócio desse falando do inferno, né? Porque afinal de contas não é para lá que a gente vai, né? Não é mesmo? Ok? É uma doutrina bíblica, sem dúvida, mas não é para lá que nós vamos. E eu gostaria de ler um texto, que na verdade é uma oração de Paulo, ali no livro de Efésios. Eu vou ler rapidamente para mim entrar no assunto, tá bom? Está na carta ali de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21, que é uma oração de Paulo, ok? Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Família tem nome, tem progenitor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, do nosso Deus, do nosso Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa é a marca registrada da nova aliança, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E essa oração ainda vale, viu? Você está dentro dessa oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera agora, que é o poder do Espírito Santo. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Erga sua mão aí para o Senhor e diga amém. Ok? Então vamos agora entrar naquilo que nós temos. Libera o primeiro slide, por favor. O futuro glorioso da igreja, ou daqueles que estão em Cristo. A igreja é gloriosa desde já. Amém? Não é só uma questão do nosso destino, mas do que nós somos agora. Identidade e propósito, família, pertencimento e o futuro que nos aguarda. E é disso que nós vamos falar hoje. As riquezas incomensuráveis da cruz na nossa vida. Incomensuráveis, aquilo que não se pode medir, nem imaginar, nem nada. É o que Deus preparou para aqueles que creem nele. Ok? Para a gente levantar o nosso ânimo. E isso está lá em 1 Coríntios 2,9 e também o texto de Efésios que nós lemos aqui, acabamos de ler aqui para vocês. A igreja é de uma riqueza extraordinária. O problema é que a gente olha muito para as circunstâncias e deixa passar o que a Bíblia diz a nosso respeito. Falha nossa, tá? Falha nossa. Segundo slide. Quantas vezes o termo igreja aparece na Bíblia? Principalmente no Novo Testamento, é claro, né? A nova aliança no meu sangue.
97 vezes, isso depende da concordância que a gente usa e da versão, tá bom? Isso aqui é apenas um dado aproximado. 97 vezes, sendo que Atos, Coríntios, Efésios e Apocalipse são os livros da Bíblia que mais falam a respeito da igreja. Não é pouca coisa, não é? Não é pouca coisa, porque Deus não é repetitivo. Ok? E quem trouxe a revelação do mistério da igreja foi o apóstolo Paulo. Tá bom? Deixa eu só ligar o meu cronômetro que eu esqueci. Paulo. Não foi Pedro. Foi Paulo. Ok? Só que as últimas mensagens de Jesus para a igreja foi João. Deus sabe como trabalhar, isso é maravilhoso. Outras expressões que aparecem que estão relacionadas, corpo de Cristo. Noiva, templo, santuário, casa, família, Assembleia dos Santos, são termos relacionados aí nesse ambiente da nova aliança. E aquilo que marca esse contexto da igreja é a expressão de Paulo em Cristo. Em Cristo fala do novo nascimento de uma nova criação. É um resumo, é uma expressão idiomática que resume toda uma teologia. Tá bom? Próximo. Então nós temos aí em Colossenses Paulo falando do mistério da igreja. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Ok? Aos quais aqui ele está se referindo aos santos, Deus quis fazer conhecer. Chegou a hora é agora, conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! São coisas espirituais que Deus trouxe a revelação no momento certo. Deus olha para nós e Ele vê uma coisa riquíssima. E a gente olha no espelho e não fica satisfeito. Que coisa, não é? É que nós estamos olhando da maneira errada. Outro slide. Vivificados em Cristo ou com Cristo. Essas duas preposições aparecem, em Cristo e com Cristo. Nós vamos dar um passeio pela Bíblia, porque não adianta eu inventar coisa aqui da minha cabeça. O que interessa é o que a palavra diz. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A morte espiritual. Nos quais, eu chamo isso de perder a conexão, tá? Já usei essa expressão aqui. Nos quais andastes no passado,
conforme o curso deste sistema do mundo que está aí, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o diabo é o pai do incrédulo. Ele está debaixo da influência do poder do diabo. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, a carne que ela não presta, é consequência da queda, ok? A Bíblia é muito clara sobre isso, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados ao inferno. Certamente morrerás. Ok? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, olha aí Deus entrando na nossa história. A pastora acabou de dizer aqui, Deus não discrimina o pecador, Ele só não aceita a escravidão do pecado. Porque a escravidão do pecado não honra a criação de Deus, e nem aquilo que Ele quer para a vida daquela pessoa. Tá bom? Deus é um Deus de restauração. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, a gente estava perdido na nossa rebelião e Deus nos amou a si mesmo. Isso é motivo de pular na cadeira. Ele não me discriminou. Ok? Essas verdades têm que estar bem enraizadas dentro da gente. E Deus nos vida em Cristo ou com Cristo. Cristo falou, não, eu pago o preço e nós resolvemos essa parada. E foi o que aconteceu. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Se não fosse a cruz, você não seria nada, absolutamente nada. Você tem que desenvolver uma convicção muito forte aí dentro do teu coração. Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu não estou em Cristo, eu não abracei o evangelho das boas novas, eu não morri com Ele, me identifiquei com a morte dEle, agora eu me levanto com Ele na sua ressurreição. O poder que operou a ressurreição de Cristo opera também na minha vida. E agindo eu, quem impedirá? É isso que Deus fala a nosso respeito. E com Ele, porque Deus não é de fazer meia sola, meia boca. Não, Deus faz o que tem que ser feito, completo, pleno. E com Ele, com Cristo, ressuscitados com Cristo, Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O diabo só pode morrer de raiva, só isso, nada mais. Para revelar nas eras vindouras, aí ele está falando do futuro, do nosso destino, a suprema riqueza da sua graça. Graça que veio através da cruz, do Calvário, da morte substituta do Senhor Jesus Cristo. Por intermédio da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por isso que nós somos cristocêntricos. Eu não seria nada sem o Senhor Jesus na minha vida. E eu não consigo fazer nada
se não for pela unção do seu Espírito. Qual o mérito? Aonde está o mérito? O mérito está nele. Agora Deus olha para mim e pega a justiça de Cristo e imputa isso para mim. Imputar. Uma doutrina que se prega muito pouco na igreja hoje. Deus olha para mim através de Cristo. E se há algum poder operando na minha vida, é o poder do Espírito. Eu apenas respondo ao que Deus, Deus chama e eu respondo. Ok? Por isso que Jesus disse, olha, se você não morrer para si mesmo, você não vai conseguir ser meu discípulo. Você tem que morrer. Morra para você, para o seu egoísmo, para a sua egolatria, para essa carne que não presta, que se levanta contra o meu espírito. Morra. A semente de trigo, quando cai no chão, tem que morrer. Aí ela produz muitos frutos para a glória de Deus. O próximo. Boas novas, alguém tem que pregar. E esse alguém é você, sou eu. Ok? Estou falando de igreja. Então isso é uma missão. É uma missão de vida. Ok? E Deus busca o arrependimento. Sem arrependimento não acontece nada. Há um poder tremendo no arrependimento, para que o poder de Deus quebre as cadeias. Não é na tua força, mas é na força do arrependimento que se prostra diante de Deus e Ele retira as cadeias da tua vida. Temos pregado muito pouco sobre isso também na igreja. Aí vem uma nova criação. E essa nova criação, ela é levantada na terra para o louvor da sua glória. E hoje o Espírito Santo me deu um outro versículo que eu não tinha prestado atenção, para o louvor da sua gloriosa graça. Ah, meu Deus, como Deus é tremendo, é maravilhoso. Nós somos justificados pela fé. E a justiça de Cristo, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado e nem o pecado da raça estava nele. E ele pagou o preço na sua plenitude, agora a justiça de Cristo é imputada na vida daquele que crê. É pela fé. Ok? E essas obras que agora vêm na vida do discípulo, daquele que nasceu de novo, são as obras de uma nova criação que Deus criou dentro de mim. A semente divina, como João fala, lá dentro do meu espírito recriado. Agora, essa semente divina vai produzir os seus frutos, o fruto do Espírito. Não há mérito em mim. Não há. E até para crer nas boas novas do Evangelho, eu preciso do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu achei que eu estava tranquilo hoje, mas o negócio está começando a incendiar de novo. O Espírito Santo me leva pelo caminho da fé. Ele trabalha nesse sentido, e eu tenho que responder. Então as obras da fé são a evidência, os frutos de que eu nasci de novo. Aí eu já chuto a canela dos calvinistas. E também dos arminianos, que também não vai muito longe. Por isso que nós temos que entender o que a Bíblia diz, para não entrar no discurso da teologia de homens.
Gente que fica filosofando, tentando entender a mecânica da salvação. Deus não tem oficina. Deus restaura vidas. Oh, meu Deus! E agora, não só a minha vida é transformada, mas agora Deus me coloca numa família, a sua família. Ok? Por isso que a Bíblia fala, não deixe de congregar. O desigrejado está fora do negócio. A Bíblia diz que é preciso congregar. Deus tem uma família e não gente solta por aí. Não se engane. Ok? Próximo slide. Aí a gente tem um resuminho, né? As riquezas da glória de estar em Cristo. Eu poderia dizer, as bênçãos de ter nascido de novo. Oh, é assim que funciona. É a nova criação. Estar em Cristo está falando de uma nova criação. Não é religiosidade. Eu tenho uma identidade, eu pertenço a uma família, eu estou integrado nas coisas de Deus que passa pela igreja, o corpo de Cristo, eu tenho utilidade na vida. A minha vida ganhou propósito. Eu tenho uma missão e há um tempo para isso. Não é assim, a Deus dará. Não, tem tempo. E eu tenho um destino glorioso. Porque a Bíblia diz claramente para a igreja, somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Não estou aqui para ajuntar tesouros para mim mesmo, porque eu não sou daqui, eu apenas estou aqui e eu vou embora, viu, Aninha? Pode preparar a mala porque você vai partir. Não dê muita importância para essa mala também não, senão ela fica pesada. Tem isso também. Ok? Próximo slide. Agora vamos trazer algumas realidades que envolvem a igreja. Dispensação. A nova aliança, nós já estamos nela. Eu não entendo a maneira como Deus trabalha, mas Ele é muito inteligente. Israel ainda vai entrar na nova aliança, mas nós já estamos. Israel ficou lá em cima do muro, né? Deus falou, pois não, então agora eu vou salvar os gentios. E vou levantar uma igreja para o meu filho, a sua noiva, o seu corpo. E isso vai provocar ciúmes neles. Porque essa realidade ainda virá sobre Israel. Ok? Deus não vai fazer outra aliança com Israel, uma diferente, não, é a nova mesmo, é a habitação do Espírito Santo, eles serão cheios do Espírito Santo. Só que o judeu, quando se converte agora, ele deixa Israel e entra para a história da igreja, porque ele será arrebatado. Mas Israel, como nação, como povo eleito, ainda vai ter uma experiência com o Senhor Jesus. É só você ler o livro de Zacarias, tá bom? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para trazer vida, vida plena, vida abundante, a nova criação do meu espírito. Aleluia, e é nisso que eu vivo. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, o primeiro, viu Adão? O primeiro. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o segundo Adão, aquele que subiu na cruz e pagou o preço. Reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Por isso que eu não posso ficar preso apenas no meu destino. Eu já reino agora,
Eu já estou assentado com Cristo. Eu sou o corpo de Cristo e eu reino em vida. Agora eu tenho autoridade no seu nome. Não é no futuro. O futuro ainda será melhor ainda. Mas eu já reino com Cristo aqui e agora, porque o Espírito de vida já está em mim. E o poder do pecado foi rompido na minha vida. O poder do pecado já não é mais o dono da minha vida. Seja cocaína, maconha, cigarro, seja impureza sexual, seja lá o que for, eu sou livre. É a nova vida de Cristo reinando através de mim. Eis que vos dou poder para pisar o inferno. Caramba, se você prestar atenção, esse versículo em Lucas, estava lá na missão deles, né, dos 70, sei lá. A igreja nem tinha nascido ainda. Estava, eu sei lá, estava em gestação, alguma coisa do tipo. Não é? Porque Jesus falou da igreja em Mateus 16. Mas ele falou, vocês têm autoridade no meu nome. Mas ele nem tinha subido da cruz ainda. Oh, glória! São planos que Deus tem. É para vocês pisarem na cabeça do diabo. E por que o diabo está aprontando com você? Porque você está deixando. Tá bom? Você não está usando a autoridade da nova criação. Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marquinhos, ficou alguma coisa de fora? Vacina, por exemplo, está fora ou está dentro? Tá bom? Quem que está falando aqui? O Criador do universo, Jesus, pré-encarnado. Ele está ali falando. A igreja não é pouca coisa, não. Ok? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, o que nós somos? Nômades em nome de Cristo. Israel não peregrinou? A igreja também. Só que Israel tem, como nação, tem uma terra para herdar. A igreja tem a Nova Jerusalém. Oh, que é isso, gente? Vamos lá, vamos prestar atenção. Tá bom? Vocês se abstenham dos desejos carnais. A carne não presta e ela está dentro de você. Você tem que estar convicto disso, senão você vai ficar fazendo um bem bolado. Isso não funciona. Porque guerreiam contra a alma. Esses desejos são como o laço do passarinheiro, pedra de tropeço. Vivam entre os pagãos, os incrédulos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, fofoca, difamação, desqualificação, ofensa, observem o bom comportamento de vocês. E eles vão ter que reconhecer que vocês são filhos de Deus. Se não for agora, olha, vai passar por Mateus 25 e depois o trono branco. Mas eles vão reconhecer, Deus está certo. Eles são o povo de Deus. Deus é glorificado nisso. Por isso que nós temos que ter paciência até que essas coisas aconteçam. Ok? O próximo, a nossa missão. Outro aspecto da nossa realidade. Eu gosto muito dessa passagem de Marcos 16. Os reformados, eles têm alergia a esse tipo de texto. Eles não acreditam no Pentecoste, não, então fica inventando moda, tá bom? Mas eu adoro esse texto.
E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo e toda criatura, ninguém está de fora. Aí o calvinismo já foi pro lixo, tá bom? Quem crer e for batizado será salvo. Então precisa crer e mostrar que crê. Mas quem não crer já está condenado. É o batismo que salva? Batismo não salva ninguém. Batismo é uma evidência de algo que já aconteceu dentro de mim. E estes sinais seguirão aos que crerem. Sinal tem a ver com a minha fé. Sinal não é coisa da religião, é da fé. Tá bom? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, batismo no Espírito Santo, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É o poder de Deus através da igreja, não é religião. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, obedeceram. Nada de ficar fazendo congresso para discutir o que ele queria dizer, se era isso, se era aquilo. Aí chama um filósofo, chama um advogado, e fica gastando um monte de tempo atrás do vento. Eles simplesmente obedeceram. É para pregar o evangelho? Então vamos pregar. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quem é que coopera? O Cristo ressurreto. Ok? E confirmando a pregação da palavra com os milagres que se seguiam. Então, você quer ver milagre? Começa a pregar o evangelho e impor as mãos sobre as pessoas. Aí você vai ver um milagre. Vai lá discutir teologia com alguém, não acontece nada. Tá bom? Outro slide. Agora a questão de um grande evento profético na história da igreja. Essa é a profecia que a igreja aguarda, anseia, espera. Maranata! É para nós. Tá bom? O arrebatamento tem a ver com a igreja. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, então tem espaço. Se assim não fosse, eu teria sido sincero com vocês. Não tem, vamos esquecer esse negócio. Mas ele falou: não, tem. Vou preparar-vos lugar. Quem é que está ou esteve ocupado preparando a Nova Jerusalém? O grande Criador de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E quando eu for e fizer o que eu tenho que fazer, que é preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês comigo. Eu não vou morar sozinho, vocês vão morar comigo. Aleluia! Aleluia! Eu vou levar a minha família comigo, a minha noiva, o meu corpo, seja lá o nome que você der. Ele quer você perto dele. Ele quer olhar nos teus olhos, te dar um abraço. Ele pagou um preço enorme pela tua vida. E Ele te conhece pelo teu nome. Eis que vos digo um mistério. Paulo falando ali em Coríntios. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É o corpo glorificado. Não interessa se está morto em Cristo ou se está vivo por ocasião. Você vai ser transformado. Só que tem uma ordem. Os mortos primeiro. Num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva para dar uma piscada? Milésimos ou décimos de segundo. Pronto.
está pronto, está resolvido. Isso no mundo inteiro, até mesmo aqueles que morreram. Você pode imaginar o poder de Deus? Aquele corpo que sumiu, que ninguém sabe, Ele sabe onde está. Aquele corpo é dele, Ele vai requerer. Ok? Ninguém entra nesse planeta só porque quer. Não, não. Quem entrou aqui, Deus tem o domínio sobre aquele corpo. Seja para a vida ou seja para a morte, mas Ele tem o domínio. Ok? Então a gente tem que entender essas coisas. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa é a primeira ressurreição. E nós seremos transformados. Um corpo da mesma natureza que Cristo tem hoje. Um corpo glorificado. Ok? Vamos ver uma outra realidade da igreja, o próximo slide. O bema de Cristo, o tribunal de Cristo, porque tudo isso tem a ver com a igreja. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos os que são salvos. O tribunal de Cristo é para a igreja, gente. É a nossa dispensação. Tá bom? Senão você vai fazer confusão. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Porque o tribunal de Cristo tem a ver com recompensa, com galardão. É algo direcionado para uma dispensação específica, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Foi Deus quem determinou isso. E ninguém consegue cancelar esse tipo de coisa. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo na vida do seu irmão. Se você não pode ajudar o teu irmão, então não atrapalhe, pelo menos. Deus olha para nós como corpo, como família. E aquilo que nós fizemos através do corpo será julgado, provado através do fogo. Lá no tribunal de Cristo também tem fogo. Só que lá não é o trono branco. Ok? Lá é para os salvos. Uma dispensação específica. Tá bom? Continuando, o próximo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Nós hoje estamos edificando sobre a doutrina dos profetas e apóstolos. E o fundamento, a pedra angular é Cristo. Porém, cada um veja como faz. E é isso que vai ser julgado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não tem outro, não existe outro. O qual é Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, será revelada e revelada através do fogo. E qual é o fogo? O olhar de Cristo. Simplesmente olhando para você. Olhos como chamas de fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Qual é a primeira coisa que Jesus julga na nossa vida? As intenções e motivações do coração. É a primeira coisa.
depois os atos, tá bom? Não se iluda. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, receberá recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, feno, palha, madeira, esse sofrerá uma perda, prejuízo, dependendo da tradução. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Que tipo de perda alguém pode ter no tribunal de Cristo? Primeiro, ele é salvo, então não é condenação, mas tem a ver com recompensa. Essa recompensa, aí cabe um pouco de especulação teológica, é claro, porque a Bíblia não fala detalhes sobre isso, mas tem a ver com o espaço que você vai ocupar no reino. Aí as pessoas gostam de menosprezar essa questão da recompensa, do galardão, porque acham que isso é bônus, né? Eu estou salvo mesmo. Só que esse tipo de atitude mostra que você é um crente carnal, uma criança na fé. E o reino não pode ser dado, posições de autoridade no reino, para pessoas imaturas. Daí a importância da maturidade para o herdeiro, aquele que vai herdar os bens. Posição no reino. Não é de qualquer jeito. É tudo salvo, é tudo a mesma coisa. Não é não. Paulo é uma coisa, o Ney é outra. Mas somos salvos. A gente tem que prestar atenção nisso e não fazer pouco caso. Eu, no começo da minha vida evangélica, eu não dava muita bola para isso, não. O Espírito Santo me chamou a atenção. Você não está sabendo entender o que a palavra diz. É muito sério, por isso que está registrado na Bíblia. Porque é sério, porque tem a ver com o meu futuro no reino. Eu poderia usar uma analogia, um gráfico, uma imagem, uma analogia, dizer assim: quanto maior a recompensa, mais próximo do trono. Distância. É lógico, a autoridade tem a ver com intimidade, não é? Mas fica aí para você pensar e estudar mais. Outra coisa, outra realidade da igreja, as bodas do Cordeiro. Próximo slide. As bodas do Cordeiro. Aqui é Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. É hora do casamento. O pai cuida do casamento do filho. Você sabia? Mas nessa cultura ocidental a coisa se perdeu. Não é mais os pais que administram isso. Agora o jovem fala: não, vai ser do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. E depois joga a fatura para a família pagar. Interessante, né? Interessante. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Aleluia. Isso tem a ver com recompensa, viu? Os atos. O quanto você foi na sua intimidade, na sua entrega, na sua obediência a Cristo. Então, o anjo me ordenou: escreve, João, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O casamento tem que ser feito na presença do Pai. Você que é jovem aí, está pensando em se juntar e fazer do teu jeito, você já está entrando por um caminho de maldição. É na presença do Pai, com a bênção dos pais. Amém? Aqui a gente tem que matar no ninho essas confusões que aparecem por aí.
Tem o noivo e tem a noiva. É casamento, não é? E tem os amigos do noivo. Opa, quem são os amigos? Se você falar para mim que a noiva é Israel, você está perdido. Não é isso o que a Bíblia está falando a respeito da igreja. Israel é outra coisa, é com Deus. Mas a noiva do Cordeiro somos nós, a igreja. Essa dispensação específica que Deus trouxe e alcançou os gentios. A igreja hoje tem mais gentios do que judeus, mas tem judeus messiânicos também. E quem são os amigos do noivo? Arcanjo Miguel? Não, claro, os anjos estão lá, na casa do Pai, eles estão presentes em tudo. Mas ele não é disso que a Bíblia está falando. Os amigos do noivo são as outras dispensações, os santos do Antigo Testamento. Eles estarão lá. E como que você honra o noivo e a noiva? Na presença dos amigos. É na terra, não é no céu. O casamento é no céu, mas a ceia, aquela cerimônia de honra, é na terra, é antes do milênio. Senão a gente se perde e começa a misturar as coisas. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Aí eu cito mais versículos que você tem que relacionar com esse texto de Apocalipse, tá bom? Não, daria só uma pregação para a gente falar sobre isso. Outro slide, uma outra realidade da igreja. Nosso retorno com Cristo. Somos forasteiros e peregrinos, temos um lar, as moradas que Ele preparou, mas nós andamos com o noivo, Ele é o rei, e nós andamos com Ele, porque nós reinamos com Ele. Aonde Ele vai, nós vamos. Jesus não quer reinar sozinho, não, Ele quer você com Ele. Tá bom? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não é o de Apocalipse 6, não tem nada a ver, é outro cavalo, e é outra pessoa, aqui em Apocalipse 19. O que estava assentado sobre ele, sobre o cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não tem nada a ver com o anticristo. Tá bom? Porque se você for lá no Apocalipse 6, o cavalo branco é outra coisa. Aliás, o diabo só copia, né? Que ele não consegue inventar nada. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Cruz, né? Mas não é só a cruz, mas também a batalha de Armagedon. A gente tem que prestar atenção, tá bom? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A igreja junto com ele num cavalo branco também. Você nunca andou de cavalo? Então você vai andar. Ok? Jesus anda de cavalo, nós também. Eu nunca andei de cavalo porque eu não gosto disso, mas vou ter que romper com esse trauma na minha vida. Amém? Até lá o Espírito Santo vai ter que trazer uma cura. E da sua boca saía uma aguda espada. Essa espada já me leva para a batalha do Armagedon, que também está relatada ali em Apocalipse 19. Para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Não vai ser no gogozinho,
Não vai ser com assembleia, votação, parece que é condomínio. Qual que você vota? Não, ele diz o que tem que ser e acabou. Ok? Porque senão a gente começa a achar que nós vamos votar. Não tem voto lá não. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. A batalha do Armagedon. Jesus vem como guerreiro e não tem conversa. Pronto. Aquele cordeiro que tira o pecado do mundo já passou aquela fase. Por isso que quando a gente fala Maranata, é pauleira que está vindo. Você acha que Maranata, nós vamos ficar tudo num piquenique na praia, tudo beleza pura? Não, é guerra, mas é uma guerra que ele vem para estabelecer o reino. Ok? Se vocês lerem lá, no Salmos 91:8, somente com os teus olhos contemplarás. A igreja vai assistir uma guerra que Jesus vai guerrear sozinho com todos os exércitos do mundo na batalha do Armagedon. Nós vamos olhar. Ok? E se você for para o final do capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver como é que vai ser o desfecho dessa situação, lá no versículos 19 e 21. Próximo slide. Continuando aí as características que estão relacionadas à igreja, reinaremos com Cristo. Aqui nós vamos demorar mais um pouquinho. Ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você é brasileiro? Nasceu em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, região do Alto Tietê? Provavelmente é aqui que você vai operar. Deus, ele segue um padrão. Tá bom? Mas eu não quero definir nada aqui, só estou levantando uma possibilidade. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Você vai reinar com o rei que usa a vara de ferro e você também. Ou você vai querer contestar o rei? Está vendo como é que é o negócio? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos, a igreja vai julgar o mundo. Meu Deus, quem somos nós? Se você continuar olhando no espelho do jeito que você olha, não funciona. Você tem que olhar para a Bíblia. O que Deus reservou para nós. Julgar o mundo. E também os anjos. Ô louco, você vai julgar os anjos? Vai. Você é pouca coisa? Pois é, não é? E nós estamos vivendo nesse nível da importância que Deus reservou para nós. Nós vamos julgar as coisas desta vida, deste mundo, e vamos julgar os anjos. Jesus vai falar assim: pessoal, senta nos tronos e julga. Eu fico pensando, sem o corpo glorificado, sem resolver o problema dessa carninha que não presta, você nunca vai reinar com Cristo. Por isso que nós temos que passar por essa transformação, passar pelo fogo. Você sabe que o tribunal de Cristo é a última purificação daqueles que terão um corpo glorificado lá no céu. Queima o que não presta, elimina essa carne, fica só aquilo que está em linha, alinhado com o Espírito de Deus. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quem? A igreja, os discípulos, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão comigo em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
provavelmente Pedro, coluna da igreja, vai se assentar num trono e vai julgar as tribos de Israel. Mas o Pedro é a igreja. Eu não entendo como Deus trabalha. Se você olhar os fundamentos da Nova Jerusalém, é 12 tribos e 12 apóstolos e 24 tronos. É a plenitude daquilo que Deus está fazendo nessa Assembleia Universal. Eu, às vezes, olho para esses textos e fico imaginando. 24 tronos. Deus tem uma família, essa família é grande, mas Ele sabe trabalhar isso. Eu, às vezes, fico imaginando. Continuando o próximo. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também confio a vocês. Jesus é o herdeiro, e agora Ele fala, vocês vão participar comigo. Tá bom? Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Vocês se assentarão em tronos para julgar as tribos de Israel. O primeiro julgamento que Israel vai passar é Mateus 25. Pedro vai estar sentado num trono, exercendo autoridade. Caramba! Pedro representa a igreja. Porque isto é o meu sangue. Aí falando de nós, da ceia, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus recebeu um reino do Pai, e Ele agora partilha esse reino conosco, na entrada do milênio. Então vai ter uma ceia, né? Viu, Adão? Você não gosta de vinho? Então vai se preparando, porque você vai ter que tomar vinho. E não é suco de uva, não. É vinho mesmo. Tá bom? Vai treinando aí, para você não ficar de fogo lá depois. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Autoridade. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse fala de 24 anciãos e 24 tronos ali no altar de Deus. Nós estamos lá, gente. Não somos pouca coisa. Caramba! A Bíblia está falando repetidamente quem nós somos a partir da visão de Deus. O próximo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude de Deus na terra. Esse é o propósito, a finalidade, a utilidade de Deus para a minha vida, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais nem povo. Quem que era o gentio? Vocês estavam fora da escolha, do chamado de Abraão, vocês estavam tudo perdidos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele abriu um parênteses para que a igreja fosse enxertada. Abraão, pai da fé. Abraão é antes de Moisés, antes da lei. Deus sabe trabalhar. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora a misericórdia chegou através de vocês, através da pregação das boas novas do Evangelho. Ok? Que coisa maravilhosa. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí inclui os santos do Antigo Testamento, inclui os mortos em Cristo, inclui os mártires da grande tribulação. São grupos diferentes, mas todos vão estar participando do ciclo da primeira
ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Milênio na terra, a partir de Israel, a partir da Jerusalém. Sião, nós estaremos lá. Você nunca foi a Israel? Pois você vai. Simples assim. A Valdiva já foi, então ela já sabe. Então ela já se preparou. Mas é de lá que vai começar o negócio. É de lá que funciona o milênio. Outro slide, para a gente encerrar essa parte. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Não adianta querer torcer a palavra para você defender o pós-tribulacionismo e blá, 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 porque a igreja sobe antes. Isso aqui tem a ver conosco. Tá? Senão a gente não consegue chegar num bom termo. Os 24 anciãos, 12 mais 12, 24. Deus, ele trabalha com família, a Assembleia Universal, que tem grupos, tá? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. A minha coroa eu coloco aos pés de Cristo. Todo o mérito vem de Cristo. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas, para o louvor da Sua glória. Até a nossa coroa é dele, tá bom? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Cristo, Ele também com Ele viveremos. Como é que você vive com Cristo? Morrendo. Agora, se você for rebelde, aí vai ficar difícil. Porque a rebeldia sempre me leva para uma religiosidade e me afasta de Deus. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Mas espera lá, para ser salvo tem que sofrer? O que a Bíblia está falando? Sabe, esses sofrimentos de Cristo que ainda restam, é a edificação da igreja nesse tempo em que nós estamos, enfrentando todo tipo de demônio, todo tipo de oposição, renunciando a tudo que a gente pode para construir uma noiva para o arrebatamento, que é o chamado que a pastora teve. Vais preparar uma igreja para o arrebatamento. Foi a ordem que Deus deu. Tá bom? Se o negarmos, também Ele nos negará diante do Pai. Negar significa fazer pouco caso da dádiva, do dom, do presente da salvação na nossa vida. Se formos infiéis, Deus não deixa nada de fora, é impressionante. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O crente peca? Não, será não, ele peca ou não peca? Será um negócio meio esquisito. O crente peca sim, porque a carne está aí dentro. A carne é uma pedra de tropeço na nossa vida. Mas como a pastora Valdiva tem falado insistentemente aqui, o crente não vive na prática do pecado. Aí alguma coisa errada tem.
Tropeçar não é novidade nenhuma. Agora, viver tropeçando, tem coisa errada aí. Sabe por quê? A tristeza, segundo Deus, nos leva para o arrependimento. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui dentro trabalhando comigo, ele sempre vai me levar para o arrependimento. E quando João fala de confessar os nossos pecados, e está no plural, ele é fiel. Nós não somos, mas ele é. Então a garantia, a segurança, a estabilidade da minha salvação é algo de Deus, não do meu esforço. Porque até a minha disciplina, a minha correção vem de Deus. E o poder que opera em mim é do Espírito Santo. Senão a gente começa... E isso é influência do catolicismo romano, a questão do mérito, acrescentando coisas àquilo que Cristo fez na cruz. Conversa fiada, tá bom? Eu dependo da graça, eu respondo à operação da graça, e a atmosfera que permite a operação do poder de Deus, que quebra cadeias, é a minha fé, é o meu arrependimento, é o meu aquebrantamento diante de Deus. Aí ele opera. Não é uma coisa automática, tem que ter uma atmosfera do meu coração. Estamos encerrando, vamos ver o último slide. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é estar com Cristo para sempre. Você não está gostando disso, não? Porque tem uns crentes que parece que não quer subir de jeito nenhum. Ou uma cervejinha na sexta-feira, e aquela picanha mal passada, como é que vai ser? Isso é carne. Ok? Joguinho de bilhar, boliche, sei lá, né? Ping-pong, tanta coisa, né? O Alexandre está pensando numa mesa de ping-pong. Mas não é pecado, não, pode ficar tranquilo. Nós estamos de partida. A igreja está de partida. Eu louvo a Deus pelo testemunho da Ana, porque veio mostrar para nós que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Mas eu não posso me apegar nas coisas da terra, porque senão eu fico. Então a pergunta valiosa é a seguinte: para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para cima, de onde eu aguardo o meu Redentor. Noiva está apaixonada pelo noivo, o noivo está lá no céu, e você está olhando para baixo, igual uma galinha. Não, eu olho para o céu, de onde eu aguardo a minha bem-aventurada esperança, que é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, é o que diz a Bíblia. A noiva, depois a pastora pode trazer uma série de mensagens sobre casamento judaico. A noiva, ela está comprometida com o noivo no tempo que ela está lá. Isso é fidelidade, já é um contrato de casamento. E a noiva, ela sonha com o noivo o tempo todo. É o sonho da vida dela, é o alvo, o objetivo. Agora a noiva resolve sair para o mundo e se distrair, e sai da posição, não vai dar certo, não. Então, o cristianismo genuíno, autêntico, fala de uma paixão dentro de mim, queimando a minha vida. Nada me distrai, porque a minha atenção está totalmente voltada para aquele que me comprou.
Não quero, porém, irmãos, o último slide aí, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O incrédulo não tem esperança, ele está perdido, é só isso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando Jesus vier, está lá em Apocalipse 19, Ele traz os espíritos e as almas daqueles que dormiram em Cristo. Ele traz com Ele, porque o corpo está na terra. Tá bom? E nós vamos subir. Nós, os vivos, vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Tem uma ordem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem uma ordem, tá? Paulo está falando dessa ordem. Depois, nós, os que ficarmos vivos, por ocasião daquele evento, seremos arrebatados, arrancados da terra. Sobe para cá. É o poder de Deus. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vai pisar no Monte das Oliveiras, Ele vai nos chamar estando nos ares, porque ainda não é o tempo. Ok? Senão a gente se perde. Portanto, ele diz assim, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim, dessa maneira que Deus determinou, estaremos para sempre com Ele. Aí tem mais é que fazer o casamento mesmo, não é mesmo? Opa, claro. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que é consolo? Esperança, ânimo, alegria. A vinda de Jesus para a igreja é uma tremenda esperança para nós, porque não há solução neste mundo maligno. Jesus vai ter que vir julgar os moradores da terra, e é com vara de ferro, não é no gogozinho não, e nem com votação em assembleia. Tá ok? Cumprimente o seu irmão ou a sua irmã que está do seu lado, diga assim, nós somos abençoados. Que coisa tremenda, que Deus tremendo, maravilhoso, que plano, hein? Quem poderia inventar um negócio desse? Ninguém, só Deus. Agora eu quero que você levante a sua mão para Deus, o Pai. Diga, Pai, eu te amo. De toda a força do meu entendimento, de toda a força do meu coração. Pai, eu estou apaixonado pelo teu filho. Eu me sinto honrado de ser a noiva de Cristo. E no tempo da minha existência, eu quero viver para a glória dele, dia após dia, fiel em todo o tempo, firme na posição. E que o amor de Deus te guarde em todos os teus caminhos. Que a graça maravilhosa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo te fortaleça diante de cada obstáculo. E que essas consolações tremendas do Espírito Santo te leve a andar em vitória. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo, aqui, agora e para sempre. Amém.